Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é: atraia os que você ama para Cristo. Essa pregação é para quem, assim como eu, tem orado para que Deus salve o pai dele, a mãe, os irmãos, o marido, a esposa, o filho, ou mesmo um amigo, né? Então, essa pregação é para você. E, irmãos e irmãs, eu não vou ignorar. Eu sei que a Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas, né? E muitas das vezes a pessoa pode vir se converter mais no tempo que Deus quer. Mas também tem um outro lado. Muitas das vezes as pessoas não se convertem. As pessoas que nós amamos, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, não se convertem por quê? Porque nós, né, que somos os convertidos, nós que somos os cristãos, não estamos a conseguir manifestar Cristo. Essas pessoas não estão a conseguir ver Cristo na nossa vida. Por isso é que não estamos a conseguir influenciar. Então me entenda, há dois lados. Pode ser que ainda não chegou o tempo de Deus para a vida dele, mas também pode ser que nós não estamos a ser um exemplo, não estamos a representar Cristo na vida deles. É isso que eu quero falar. Há dias eu tive um sonho sobre isso e eu não queria postar isso aqui, não queria partilhar isso aqui no meu canal, porque eu achei que fosse só algo meu, algo particular, uma instrução só que Deus deu a mim, particular, não preciso partilhar. Mas o Espírito Santo me falou, prega sobre isso no YouTube. Então, por isso que eu estou aqui, estou a pregar sobre isso. Há dias eu tive um sonho, eu estava a dormir, né? Eu tive um sonho. Eu me vi porque eu tenho vários irmãos, né? Muitos irmãos. Mas eu me vi com um dos meus irmãos. Estávamos a chorar. E eu tava com meu irmão. Nos pegamos e estávamos a chorar. E sabe, estávamos a chorar por quê? Estávamos a chorar porque um dos meus irmãos morreu. Eu já perdi, na vida real, né? Eu já perdi um irmão. Então, eu tive mais um sonho que eu perdi mais um irmão. Eu estava com outro, meu irmão, estávamos a chorar. Estávamos a chorar e lá dentro do sonho, eu lembro que em pensamento, ainda no sonho mesmo, eu comecei a me perguntar: Deus, por que meus irmãos estão a morrer? Por que estou sempre a perder os meus irmãos? Depois, no próprio sonho, Deus me respondeu: porque você tem medo. E aí eu acordei. Eu acordei do sonho, eu fiquei com aquilo. Eu estou a perder os meus irmãos porque eu tenho medo. Ou seja, se eu continuar a ter medo, eu vou perder os meus irmãos. Eu não entendi, pai. Me explica o que significa esse sonho. Parece que eu já perdi um irmão, parece que mais um irmão morreu. E naquele sonho eu te perguntei: Deus, por que estou a perder meus irmãos? Você me disse porque e o Senhor me diz porque eu tenho medo. Tenho medo de quê, pai? Eu acordei na cama e fiquei a me perguntar: pai, tenho medo de quê? Me explica, tenho medo de quê? Eu não quero perder meus irmãos, me explica então. Que medo é esse? Para eu deixar de ter esse medo e não perder mais os meus irmãos. Não perder mais os meus irmãos. E o Senhor me explicou. Graças a Deus, no mesmo dia o Senhor me explicou o que significa aquele sonho
E aquela palavra que ele me disse. O Senhor me explicou que não, o Senhor não estava a se referir à morte física. Morte física, não. O Senhor estava a falar que eu estou a perder os meus irmãos espiritualmente. Quer dizer, meus irmãos não estão a se converter porque eu tenho medo. Vou repetir. Aquele sonho não se tratava de uma morte física, tipo, perdi o meu irmão fisicamente. Não. O Senhor estava a me falar que eu estou a perder os meus irmãos espiritualmente. Ou seja, os meus irmãos não estão a aceitar Cristo porque eu tenho medo. Agora eu vou te falar o que o Senhor me explicou. O Senhor me deu essa passagem. Me deu 1 de João 4, versículo 18. Eu vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Sabe o que aconteceu? O Senhor me falou assim: você ora muito pela salvação dos teus irmãos. Você ora muito pela salvação dos teus pais. Mas só que você não tem amor por eles. Você tem medo por eles. Você não ora para a salvação dos teus irmãos porque você lhes ama. Você ora porque tens medo que eles vão no inferno. Você tens medo que eles morram sem Cristo. E o Senhor me disse, eu não quero que você tenha medo que teus irmãos morram sem Cristo. Eu não quero que você tenha medo que seus irmãos não sejam salvos. Você não pode ter medo. O Senhor me disse, Gina, eu quero que você ame os teus irmãos. Não tenha medo. Não tenha nenhum medo acerca dos teus irmãos. Mas simplesmente ame os teus irmãos. E você vai ver que você vai atraí-los para Cristo. Oh! Eu falei, pai, mesmo assim ainda não entendi o que estás a dizer. Me explica mais. Ok. O Senhor começou a me explicar. O Senhor me deu esses versículos. Jeremias 31:3. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Assim diz a palavra do Senhor. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei, preste atenção minha irmã, meu irmão. Eu amei você com amor eterno. Com amor leal a atrair para mim. Esse é o ponto, esse é o ponto chave dessa pregação. Com amor leal a atrair para mim. Com amor leal a atrair para mim. Você sabe, se eu me falar assim, o amor, se eu me falou, Gina, o amor atrai. Gina, o amor atrai. Gina, você tem orado muito. Você tem orado, Senhor, que nenhum dos meus irmãos morram sem ser salvo. Sem se converterem, sem ser cheio do Espírito Santo. Ok, Gina, isso é bom. Mas você não ama os teus irmãos. Você só ora porque você tem muito medo. Mas o amor pelos teus irmãos você não tem. Eu fiquei constrangida porque eu pensava que o simples fato de orar pelos meus irmãos significa que eu lhes amo. Afinal, não é só isso, não. O amor não é só... Irmã, meu irmão, você que está me ouvindo agora, amar o teu esposo não é só orar para ele se converter. Amar a tua esposa não é só orar para ele se converter. Amar o teu filho não é só orar para ele se converter. Amar o teu pai não é só orar para ele se converter. Amar o teu irmão, a tua irmã não é só orar. Amar o teu amigo não é só orar para ele se converter. Não.
Muitas das vezes nós oramos muito pelos nossos filhos. Pelos nossos filhos. Pai, meu filho está na droga. Pai, minha filha está na prostituição. Pai, meu marido não gosta de ir na igreja. Pai, minha esposa não gosta de ir na igreja. Pai, meus irmãos estão na vida da bebedeira. Pai, salva meus irmãos. Mas esquecemos que o que atrai realmente é o amor. O que atrai, muitas das vezes, se você resolver, em vez de ora, não estou falando para você parar de orar pela salvação da tua família. Não, pela salvação do teu marido. Não estou a falar isso. Mas eu estou a falar também que você também precisa lhe amar. Porque o amor atrai. Aqui em Jeremias 31:3, a Bíblia está falando o quê? Com amor leal a atrair para mim. Aqui Deus está falando assim, meus filhos, Deus está falando ao povo de Israel, está falando assim, eu vos atraí para mim com amor. Em outras palavras, o Senhor está falando assim, eu usei o amor para poder vos atrair a mim. O Senhor está falando assim, eu usei o amor para poder vos atrair a mim. O Senhor está falando assim, o amor atrai. O Senhor me ensinou com essa passagem, o Senhor me disse, Gina, o amor atrai. O amor atrai. O amor atrai. Ama os teus irmãos. Ama os teus irmãos. Ama os teus pais. E você vai ver que você vai lhes atrair para você. E como você tem Cristo, automaticamente eles também vão querer esse Cristo que está em você. Isso é profundo. Eu falei, aí eu comecei a pensar, comecei a refletir. Quando o Senhor me falou isso, comecei a pensar, comecei a refletir, comecei a falar, o que meus irmãos têm reclamado sobre mim? Eu falei, aquele meu irmão tem reclamado sobre isso, o meu irmão tem reclamado sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo, sobre isso. Eu vou parar de fazer tudo isso que eles têm reclamado e vou começar a me comportar bem. Porque, assim, os meus irmãos muitas vezes chegam e me falam, Gina, você não liga para nós, se eu não te ligar, você não liga. Ei, Gina, começa também a ligar. Eu falei, meus irmãos têm reclamado sobre isso, agora eu vou parar de fazer essas coisas que lhes magoa, que lhes chateia. Então eu percebi que eu só orava pelos meus irmãos, mas demonstrar amor por eles, eu não demonstrava amor por eles. Eu percebi que eu só orava pela salvação dos meus pais, mas demonstrar amor por eles, eu não demonstrava. Eu não demonstrava amor pelos meus pais, mas eu ficava todos os dias de joelhos. Eu ficava sempre de joelhos a orar. Pai, salva meu... Senhor, salva meu pai. Senhor, salva meu pai. Senhor, converta minha mãe. Senhor, converta meus irmãos. Porque eu, na minha família, eu sou a única convertida na minha família. Sou a única... Eles vão na igreja, mas eles não são salvos. Existe uma diferença entre você e na igreja. Também nem todos vão na igreja, só alguns que vão na igreja. E os que vão na igreja também ainda não têm Espírito Santo dentro deles, ainda não são salvos. Eu tenho orado sobre isso, mas eu não tenho amado eles, não tenho demonstrado amor neles. Então, quantas vezes nós oramos, Pai, salva minha esposa. Pai, quantas vezes você tem orado, Pai, salva minha esposa. Pai, salva meu esposo. Pai, salva meu filho. Pai, salva minha irmã. Pai, salva meu pai, minha mãe. Mas você não tem demonstrado amor. Você não tem demonstrado amor por eles. Você não tem demonstrado amor pela tua esposa. Você não tem demonstrado amor pelo teu esposo. Você não tem demonstrado amor pela tua mãe, pelo teu pai. Você não tem demonstrado amor pelaquela tua amiga que você ama, aquele teu amigo que você ama. Não basta só orar por ele. Você tem que demonstrar amor. Porque a Bíblia aqui está dizendo em Jeremias 31:3. O amor atrai. O Senhor está dizendo, com amor leal a atrair para mim. O amor atrai. Tá vendo quando você não orar somente pela tua família,
Não orar somente pelo teu esposo. Não orar somente pela conversão do teu filho, mas também decidir lhe amar. Você vai atrair esse filho para você. Você vai atrair esse marido para você. Você vai atrair essa esposa para você. E como você tem Cristo dentro de você, a tua esposa vai querer também se aproximar desse Cristo que está em você. Agora eu vou entrar em mais detalhes. Ai, Gina, como é que eu faço? Você deve estar se perguntar. Ah, Gina, como é que eu faço então? É difícil amar esse homem. É difícil amar essa mulher. É difícil amar esse filho. É difícil amar meu pai. Como é que eu vou conseguir amar meu pai? É difícil. Como é que eu vou conseguir, Gina? Não se preocupa, minha irmã, meu irmão. Tem solução. Tem solução. Porque eu te entendo. Eu sei o que é isso. Porque muitas das vezes as pessoas são difíceis mesmo de ser amadas. As pessoas são difíceis de ser amadas. Muitas vezes nós não demonstramos amor porque nós não é porque nós somos más. Não é porque nós não queremos. Mas muitas vezes as pessoas mesmo são difíceis de ser amadas. Mas eu aqui, hoje eu quero te mostrar um amor. Um amor que consegue amar até as pessoas difíceis. Um amor que consegue até amar as pessoas que não merecem. Esse amor é o amor de Deus. Se você tiver esse amor de Deus dentro de você, você vai conseguir amar incondicionalmente. Você vai conseguir amar até as pessoas mais difíceis do mundo. Eu vou compartilhar 1 de João 4:8. Na nova versão transformadora. Assim diz a palavra do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou repetir, isso é digno de ser repetido. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, esse é o amor que você deve ter. O amor que vem através de conhecer a Deus. Se você não tiver esse amor, o amor humano, o amor da carne, quando não consegue amar incondicionalmente, não consegue amar independentemente, não consegue amar pessoas difíceis. O amor humano, o amor da carne, só ama se a pessoa te agradar também. Estás a entender? Mas o amor de Deus não, o amor de Deus é diferente. Olha, sinceramente, eu não demonstro muito amor pelos meus irmãos porque eu vejo que eles são muito diferentes para mim. Só o fato de eu ser nascida de novo e eles não serem nascidos de novo já coloca quase uma barreira entre nós. Por quê? Porque minha maneira de pensar agora é diferente. Agora que eu tenho um Cristo, minha maneira de pensar é um pouquinho diferente deles. Porque eles ainda vivem aquela vida assim, muito do mundo, sabe? Por isso é que não tenho conseguido assim demonstrar amor por eles. Mas o Senhor me falou assim: filha, tá vendo quando você me conhecer? Você vai conseguir amar os teus irmãos. Independentemente se eles são do mundo ou não. Independentemente se eles são salvos ou não. Você vai conseguir demonstrar amor por eles. Jesus comia com os pecadores. Como é que um santo como aquele, um santo como Jesus conseguia sentar ao lado dos pecadores e comer? Como é que conseguia? Como é que Jesus conseguia fazer isso? Por quê? Porque ele tinha um amor sobrenatural. O amor sobrenatural é assim. O amor de Deus é um amor sobrenatural. Ama qualquer pessoa. Independentemente daquilo que ela é, daquilo que ela faz, ela ama. Esse amor é assim. Esse amor que eu vou te convidar a conhecer. Eu acabei de ler Lucas. Lucas diz assim: porque quem não conhece, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu quero te convidar, minha irmã, meu irmão. Você deve estar se perguntar: como é que eu vou amar meu pai? Como é que eu vou amar minha mãe? Como é que eu vou amar meu irmão? Como é que eu vou amar minha esposa? São pessoas difíceis. Não consigo lidar com eles. Como é que eu vou amar? Não se preocupa. Vais conseguir. Vais conseguir, minha irmã. Sabe, faz o quê? Investe na tua relação com Deus. Não,
Eu sei que teu marido é complicado, eu sei que a tua mãe é complicada, eu sei que teu irmão é complicado, eu sei que aquela tua amiga é complicada, aquele teu amigo é complicado. Não lhe presta mais muita atenção. Investe na tua relação com Deus. Você vai ver que Deus vai te ensinar como amar a tua mãe, como amar o teu pai, que é difícil, como amar os teus irmãos, como amar a tua esposa. Deus vai te ensinar. Só estou a te pedir isso. Estou a te pedir isso, minha irmã, meu irmão. Investe na tua relação com Deus. Porque aqui a Bíblia está a falar. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, tá se referindo ao quê? Que você precisa conhecer a Deus para você conseguir amar. De verdade. Você precisa conhecer a Deus. E como você faz para conhecer a Deus? Investindo na tua relação com Deus. Então, para de se concentrar na tua mãe difícil, no teu marido difícil, no teu irmão difícil, na tua amiga difícil, no teu filho difícil, na tua filha difícil. Se concentra agora em conhecer a Deus. Você vai ver que você vai conseguir lhes amar. E quando você começar a lhes amar, você vai atrair eles para ti. Aquele teu filho drogado, aquele teu filho bêbado, vai lhe atrair para ti. Por quê? Porque o amor atrai. E quando você lhe atrair para ti, como você tem Cristo, ele também vai querer o Cristo que está em ti. Quando você atrair a tua esposa para ti, como você tem Cristo, ele também, a tua esposa também vai querer o Cristo que está em ti. Então, eu vou compartilhar João 14, 21. Na nova linguagem de hoje, né? Assim diz a palavra do Senhor. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também lhe amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Então, estás a entender esse versículo? Estás a entender o que esse versículo quer dizer? Esse versículo está dizendo assim, que você só vai conhecer a Deus se você aceitar. Estamos a falar de conhecer a Deus, né? A expressão lhe mostrarei quem eu sou significa, Deus está falando assim, eu farei com que você me conheça. Então, mas a condição para isso é que você precisa aceitar os mandamentos deles e obedecer aos mandamentos dele. Quando você decidir viver uma vida de obediência a Deus, Deus vai te mostrar quem é Ele. Ou seja, você vai lhe conhecer. Você vai lhe conhecer. Você vai lhe conhecer porque Deus vai te mostrar quem é Ele. E como é que você faz para obedecer a Deus? Obedecer a Deus não precisa ser grandes coisas. Deus não está te pedindo perfeição, não. Deus não está te pedindo perfeição. Sabias que orar é um ato de obediência? Orar é um ato de obediência. Por que orar é um ato de obediência? Por quê? Porque orar é um mandamento. E quando você está a cumprir, estás a fazer o quê? Estás a obedecer. Estás a obedecer. E toda obediência libera o quê? Revelação. Toda obediência faz com que quê? Com que você conheça. Quanto mais você obedece a Deus, mais você vai lhe conhecer. Porque a Bíblia está falando bem claro. Quem aceita e obedece aos meus mandamentos, eu lhe mostrarei quem eu sou. Então, toda obediência revela que libera, toda obediência libera a revelação de Deus na tua vida. Então é isso que eu estou a falar. Ah, não, mas eu estou cheia de falhas, Gina. Você não conhece como eu levo a minha vida. Eu não preciso conhecer como é que você leva a tua vida, minha irmã. Eu não preciso conhecer como é que você leva a tua vida. Sabias que até arrependimento é um ato de obediência? Não sabias que arrependimento é um ato de obediência? Por exemplo, ontem
eu liguei para alguém. Ontem eu liguei para alguém e menti. E menti para essa pessoa. E logo quando eu desliguei o telefone, senti a minha consciência pesar. Mas antes mesmo de conversar com aquela pessoa e mentir, eu já sabia que aquilo era pecado, mas fiz mesmo assim. Sabia que o Senhor não ia gostar. Sabia que o Senhor não podia gostar. Mas decidi mentir mesmo assim. Mas pedi perdão. E eu sei que o Senhor me perdoou. Pedi perdão. Não. Deus não está te pedindo perfeição, não. Deus só está te falar, filha, se esforça. Ok, vais cair. Ok, vais cair. Mas levanta-se. Ok, vais errar. Vais mentir. Mas peça perdão. Deus não criou perdão à toa. Deus sabia que você ia errar muitas das vezes. Deus não criou perdão à toa. Deus criou perdão porque sabia o quê? Porque sabia que vamos errar muitas das vezes. Por isso que eu estou a falar, arrependimento também é um ato de obediência. Então, minha irmã, meu irmão, faz um esforço para você viver uma vida de obediência a Deus. Orando, lendo a tua Bíblia. Vais pecar, se arrepende rápido, na hora mesmo já. Quanto mais rápido, melhor. Eu gosto de arrependimento rápido. Mentir agora, eu no meu cantinho. Senhor, me perdoa, mentir, me ajuda. Me ajuda a mudar, Senhor, me ajuda. Não, eu não peco de propósito porque sei que o Senhor vai me perdoar, não. Eu peco porque eu sou humano, então peco. Mas uma coisa que você não pode esquecer é do arrependimento. Arrependimento também é um ato de obediência. Eu acredito que quem erra muito, sim, mas vive uma vida de arrependimento, vive uma vida de arrependimento sincero, é uma pessoa obediente a Deus. Veja a vida de Davi. Davi cometeu vários erros. Mas o Senhor lhe chamou o quê? Homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi vivia uma vida de arrependimento. Ele errava, sim. Errou muito, Davi. Mas o que nunca lhe faltou na vida é arrependimento. Então, quando eu estou a te falar, aceita. Quando a Bíblia está a te falar, aceita e obedeça os meus mandamentos. Não está a te falar para você ser perfeita, não. Está a te falar para você ter aquela consciência. Está a te falar para você ter aquela consciência. Aquela consciência de que a vontade de Deus tem que ser feita. Erraste, peça perdão. Então se aproxime mais de Deus. Procure sempre fazer a vontade de Deus. E você vai ver que você vai lhe conhecer mais. E quando você lhe conhecer mais, você vai poder amar bem os teus filhos, amar bem a tua esposa, amar bem o teu marido, amar bem os teus pais. E como o amor atrai, o amor sempre atrai, não tem como. O amor sempre atrai. E como o amor atrai, então o que vai acontecer? Eles vão se aproximar de ti. Ou como você tem Cristo em ti, você vai ver. Eles vão acabar por se converter também. Mas claro, se eles também não se converterem, não é tua culpa. Porque Judas andou com Jesus. Mas Judas, viste o que Judas fez. Mas andou com Jesus. Jesus não demonstrava amor para ele. Jesus era o próprio amor. O próprio amor aqui na terra. Mas viste o que Judas fez? Então, se você... Mas o mais importante é que Jesus ficou com a consciência dele tranquila. Em nenhum momento, quando Judas se suicidou, Jesus se sentiu mal. Eu deveria ter amado mais. Será que fui eu que errei? Jesus não se perguntou isso porque Jesus tinha plena certeza. Eu amei Judas. Eu demonstrei amor. E se ele não se converteu? Pronto, não foi minha culpa. Por quê? Eu amei o meu filho. Eu amei a minha esposa.
representei Cristo na vida da minha esposa, representei Cristo na vida dos meus filhos. Se eles não se converteram, então não foi minha culpa. Por quê? Porque eu investi em conhecer a Deus. Então é disso que eu estou a falar. E eu vou terminar, vou te deixar um versículo. Está em 1 de Pedro 3:1. Assim diz a palavra do Senhor. Assim também você, esposa, deve obedecer a seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo seu modo de agir. Estás a ver o que está a falar? Que o marido, e eu acredito que isso se refere aos dois lados, tanto pelo marido, tanto pela esposa. Você pode levar alguém a crer na mensagem de Deus só pela tua forma de agir. Só demonstrando amor. Estás a entender? Então, eu entendi que, muitas das vezes, se você reparar, a mãe é cristã, mas os filhos, os esposos não são cristãos. Sabe por quê? Porque a filha está falando assim, se a minha mãe que é cristã, vai todos os dias nas vigílias, comportamento é esse, eu vou ir lá fazer aqui na igreja. E muitas das vezes você repara que na família, onde todos não são cristãos, um se torna cristão. Por quê? Por quê? Porque ele teve exemplo de outras pessoas de fora. Então falou, não, cristianismo é bom. Mas se essa pessoa, se calhar tivesse alguém dentro da casa dele que é cristão, talvez não poderia se converter. Por quê? Porque ele ia ver maus exemplos em casa e ia falar, se os cristãos são assim, eu nem quero ser cristão. Mas porque não viu ninguém cristão dentro e graças a Deus os cristãos que ele conheceu fora de casa tinham um bom comportamento, demonstravam amor, então ela decidiu ser cristã. Então muitas das vezes a tua esposa, o teu esposo, a tua filha, os teus filhos, os teus irmãos, os teus pais só não têm se convertido a Cristo porque eles não estão a ver Cristo em você. Eles não estão a ver o amor de Deus em você. Mas a partir do momento que você decidir conhecer a Deus, você vai começar a lhes amar, você vai começar a demonstrar o amor de Cristo neles. E automaticamente você vai lhes atrair para Cristo. Por quê? Porque eles vão se aproximar de você. E como você tem Cristo, eles vão se aproximar. Vão se aproximar de Cristo. Então a melhor forma para lidar com teu marido não é ele gritar, não, você é homem, você não é homem, essa lâmpada está aqui desde um mês, estou a te mandar trocar, não estás a trocar. Essa não é a verdadeira maneira de lidar com teu marido. A melhor maneira de lidar com teu filho não é ele gritando, você só tira notas baixas, você eu não sei se você tem futuro. Essa não é a melhor maneira de lidar com teu filho se você quer lhe trazer a Cristo. Vai aos pés do Senhor e o Senhor vai te ensinar como amar. Como amar de verdade as pessoas. Manifestar Cristo na vida deles. Espero que essa palavra transforme a tua vida. Transforme a tua casa. Transforme a tua família. No nome de Jesus. Amém.